Fala aí, meu povinho, tudo bem? Muito bom domingo para vocês, hein? Boa segunda para quem já tá vendo isso amanhã. Vamos lá para falar da vitória do Girona aqui sobre o Barcelona, placar de 4-2, um belo jogo de um belo time que é o Girona. E foi um bom jogo do Barça com a bola, tá? Vou explicar, acho que foi um Barcelona bem bipolar, por dizer assim, com e sem a bola, bem diferente. Mas tem uma coisa que eu acho que assim, vai ficar muito doída para a torcida do Barcelona nessa derrota, pela derrota moral, né? Do Girona ser um time que está na sua quarta temporada na primeira divisão e não é a quarta temporada consecutiva, subiu, jogou 2 anos, caiu e agora está de novo no segundo ano consecutivo. Se somar tudo na história, o Girona está em 4 anos na primeira divisão. Com um técnico que tem o mesmo tempo de trabalho do Xavi, o Míchel chegou temporada 21-22, e o Xavi também, embora o Xavi tenha chegado alguns meses depois. Enfim, mais ou menos o mesmo tempo de trabalho. O Míchel subiu com o time da segunda para a primeira e na primeira divisão já está no seu segundo ano. Então, assim, com um elenco evidentemente pior do que o do Barcelona, mas com o mesmo tempo de trabalho, para um time que quer jogar de uma forma parecida com a do Barça, o Barcelona perdeu e em vários momentos do jogo ficou na roda para o Girona. Então é uma derrota moral porque dá a sensação de se pode fazer mais com esse elenco e tem gente fazendo mais com um elenco pior. E isso foi visto num confronto direto por aqui. Eu não acho que está tudo ruim, que é tudo um absurdo, que é tudo tem que demitir o Xavi, porque uma semana atrás o Barcelona jogou muito bem contra o Atlético de Madrid e podia ter vencido e deveria ter vencido por mais do que 1-0, como foi o resultado no domingo passado por aqui. Mas hoje o Barça teve bons momentos, especialmente com a bola no pé, mas, cara, tomou um baile do Girona quando o Girona tinha a bola. E o Girona, em muitos momentos, tinha a bola, escondia a bola do Barça. Eu acho que a estatística terminou com 55 para o Barça, 45 para o Girona. Hoje, acho que era uma estatística um pouco mais importante isso, porque quanto mais o Barcelona tivesse a bola, quer dizer que o Girona tinha menos e que o Girona estaria gostando menos do jogo. Tanto que, dificilmente eu passo aqui para vocês na estatística de posse de bola. Hoje, como eram 2 times que tem por característica gostar e querer ter a bola no pé, eu acho que isso era importante. Mais de 30 finalizações do Barça, se esperava, né, aquele XG, né, finalizações por gol, se esperava que o Barcelona fizesse mais gols, que o Girona inclusive, se esperava 4 gols do Barça e acho que menos de 3 do Girona por aqui. Barcelona quando estava 0-0 criou chance, quando estava 1-0, quando estava 1-1, quando estava 2-1, quando estava 3-1, quando estava 3-2, já nos acréscimos do segundo tempo, a última bola do jogo, Lewandowski cabeceio de ombro, podia ter sido 3-3 e acaba saindo o 4º gol do Girona. Mas para mim a chave do jogo não são só os gols perdidos pelo Barça, porque no final das contas fez 2 gols, normalmente quem faz 2 gols ganha a maioria dos jogos. O problema, meu povo, é que sem a bola, o Girona usa os zagueiros para serem meio-campistas a mais com a bola no pé e fez isso muito bem. O Blind, principalmente pela esquerda, sempre que tinha a bola ele dobrava com o Miguel Gutiérrez e com o Savinho, praticamente triplicavam os 3 ali pela esquerda, e o Barcelona tinha, defendendo aquele lado do campo, o Rafinha e o Condé. Então eram 3 contra 2 toda hora, e normalmente o Rafinha correndo atrás dos caras, porque eles giravam a bola de um lado para o outro e tal, ele estava descolocado e tinha que fazer um esforço muito grande para tentar recompor. Por quê? O Barcelona não queria que o Alex Garcia ditasse o ritmo do jogo, então o Pedri ficava em cima dele. O Lewandowski ficava em um dos zagueiros, normalmente no Eric Garcia ou no Davi Martin, né? Eu acho que é o nome. Ficava por ali. Pelo outro lado tinha o Cancelo em cima do Ian Couto. Por dentro, o Ivan Martin e o Tsigankov ocupavam os outros 2 volantes, o Gundogan e o De Jong. E os zagueiros do Barcelona, o Christensen e o Ronald Araújo, ficavam com o Dobbik. Então sobrava o Blind. O Blind e o Miguel Gutiérrez eram os homens livres que sobravam, porque o Barcelona, como tinha 2 zagueiros em um atacante, e é o normal você ter um zagueiro no combate ou na sobra, tinha sempre um homem livre. E o Girona soube usar muito bem esse homem livre para triplicar pela esquerda, tanto que o gol do Miguel Gutiérrez sai numa definição do Barcelona, porque está meio que todo mundo no seu e tem um sobrando. E é o gol que faz o Girona, porque taticamente, isso não foi por acaso, taticamente é um time construído para gerar um homem livre e para aproveitar o homem livre. E fez isso muito bem contra o Barcelona, especialmente no primeiro tempo, mas em alguns momentos do segundo também. Eu recebi mensagens durante o jogo de gente falando que os caras do Barcelona estavam sem vontade e tal. Até acho que, sem vontade não, mas que faltou combatividade de alguns jogadores do Barcelona, mas principalmente, não é um time acostumado a jogar sem a bola, o Barça. E o Girona escondeu a bola do Barça em muitos momentos. Então o time ficou muito incômodo. Então era meio que correr perseguindo sombra, não está acostumado a fazer isso, não está cômodo para fazer isso. E o Girona tirou a comodidade do Barcelona. Eu acho que o esquema de 3 zagueiros vai funcionar e vai melhorar a solidez defensiva, como foi contra o Atlético de Madrid. O time foi sólido no finalzinho do jogo, o Atlético, porque é bom time, criou e gerou oportunidades, mas hoje o Girona
Girona criou muitas e muitas oportunidades contra o Barça, talvez nem tão claras, mas claras também, mas principalmente, cara, girou a bola muito fácil, porque tem muito mérito o Girona, sabe muito bem o que faz, mas é ponto de melhora do time do Barcelona, o combate, a recuperação, que em alguns momentos até foi boa, tá? A recuperação pós-perda, os primeiros 25, 30 minutos do Barcelona recuperou bem no campo de ataque e depois o Girona foi se soltando. Com a bola no pé, embora seja uma derrota para o torcedor do Barcelona, acho que por tudo isso, né, por esse sentimento de, o Girona com muito menos está fazendo muito mais, então é uma derrota triste, ruim e que a gente não vê a evolução que se tinha visto contra Porto, contra o Atlético de Madrid, ela não se confirma contra o Girona. Apesar de todos esses pesares que o torcedor do Barça está chateado hoje, eu vi evolução mais uma vez e mais passos à frente do jogo com bola, tá? O meio campo de novo funcionou muito bem para envolver, Pedri, De Jong e Gundogan aparecendo bem, os três finalizando, os três aparecendo muito no ataque, acionando muito bem Rafinha e João Félix. Hoje o João Félix teve um jogo bem abaixo, mas acionando eles em boas condições também. O Lewandowski está sendo bastante alimentado, fez um gol de escanteio, mas não vem bem o Leva, tanto que perde esse gol, que era o gol do 3-3, para mudar a história e o humor e tudo, e a manchete de todos os jornais, e mudar até o líder do campeonato, porque seria o Real Madrid empatado com o Girona. Mas eu vi evolução, que já tinha aparecido alguma coisa contra o Porto, mas faltava o jogo dos meio-campistas, que teve no jogo contra o Atlético de Madrid, mas ficou muito marcado o João Félix, e que teve de novo bom jogo dos meio-campistas do Barça com a bola no pé, mas que vai ficar marcado, todo mundo vai lembrar como o jogo que o Girona veio aqui e pintou a cara do Barça, como eles gostam de dizer, sem saber o que isso poderia gerar de piadas no nosso país. Mas enfim, melhorou com a bola no pé o Barça. Eu acho que não é tudo ruim numa noite que sai derrotado aqui, praticamente goleado pelo Girona. Acho que teve evolução e eu acho que o time vai melhorar com os três zagueiros. Foi um jogo ruim da defesa do Barcelona, até individualmente, tá? Condé, Christensen muito mal, nem o Ronald Araújo esteve tão bem assim, embora tenha sido o melhor da defesa, mas nos combates físicos com Stuani e com Dobbik, até pela força que esses outros atacantes têm, conseguiram levar vantagem sobre o Araújo em algumas jogadas, mas individualmente não estiveram bem os defensores do Barcelona e não esteve bem o Lewandowski. É engraçado, né? Porque assim, futebol se define nas áreas e as áreas do Barcelona não estavam tão bem. Mas o Girona ganhou o jogo mais pelo meio do que por isso. O meio do Girona e a quantidade de jogadores que o Girona colocava no meio melhorava muito a capacidade do time fluir em campo. Tanto que, em algum momento, eu até coloquei no Twitter, o Barcelona tinha o Condé, um zagueiro, na lateral direita, o Baldé, um lateral esquerdo de zagueiro, e o Cancelo, um lateral direito, na esquerda. Todas as posições invertidas. Por quê? Porque o Barcelona quis, em algum momento do segundo tempo, fazer como o Girona fazia, ter mais gente no meio, e para ter mais gente no meio, ele dobrava a lateral esquerda, com Baldé e com Cancelo, deixando um zagueiro só quando o time tinha a bola, que era o Ronald Araújo. Basicamente o que fazia o Girona, que avançava o Blind por um lado, avançava o Eric Garcia pelo outro, e ficava só Davi Sanches. Eu falei Davi Martins, confundindo com o Ivan Martins, Davi Sanches como zagueiro. A questão é que o Girona treina isso, propõe isso desde o início do jogo e tem um plano para isso. O Barcelona fez isso no improviso. É outra coisa que, taticamente, como o Girona se mostrou acima do Barcelona, que o Barça tentou improvisar e meio que no coração e na vontade para frente, com essa tática de ter só um zagueiro e dois laterais esquerdos, o Baldé e o Cancelo. No final do jogo não tinha nenhum, né? Porque o Ronald Araújo ficou como atacante, o Girona faz o quarto gol, o Barcelona não tem nenhum zagueiro no centro da sua defesa no momento do quarto gol. É isso, meu povo, sobre uma vitória tática do Girona, uma vitória futebolística do Girona, que joga e jogou muito bem futebol aqui. 8 jogos fora de casa do Girona no campeonato, 7 vitórias e um empate. É um time que, com mais 25 pontos, deve se garantir na Champions. Foram disputadas 16 rodadas, faltam 22. Então faltam 66 pontos para jogar. Dos 66, se o Girona fizer um aproveitamento de 50%, seria 33. 33 com o que ele já tem, com os 40 que ele já tem, ele passa de 70 pontos e vai para a Champions. Nem precisa de tanto, tá? Então, assim, menos de 50%, o Girona deve conseguir um G4 do Campeonato Espanhol e ir para a próxima Liga dos Campeões. Vamos ver se esse time vai manter. Não vou falar que já conseguiu e tal, porque olha aí o que acabou de acontecer com o Botafogo, né? Futebol é assim, mas é um time que está sonhando com o título e acordado com a realidade de se classificar para uma competição europeia. Qualquer ela vai ser uma festa muito grande em Girona, mas quem sabe até a Liga dos Campeões.